Olá, aqui quem fala é Aldo Dinucci. Eu pesquiso há mais de 20 anos o pensamento estoico e hoje queria falar um pouquinho sobre a questão do destino no estoicismo. Ela é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir, por exemplo, dentro de uma cultura cristã, né? Então é importante a gente salientar alguns pontos e também algumas interpretações que não conseguem captar plenamente o que os estoicos entendem por destino. Em primeiro lugar, para eles o universo é corpóreo, né? E a própria divindade é o universo, é a parte ativa desse universo. E essa divindade estabelece redes causais que criam todas as coisas que existem no mundo, certo? Então, tudo que existe no mundo é devido a essas redes causais. Mas, isso aí, Crisipo enfatiza, há algumas coisas que escapam desse determinismo, né? Porque, como diz Crisipo, o Deus não pôde estabelecer a priori quais seriam os efeitos colaterais dessas redes causais. Quer dizer, ele não poderia saber de antemão que efeitos colaterais, né, poderiam ocorrer. E isso explica a existência no mundo dos males físicos, tumores, e uma série de coisas que não estão dentro de um ordenamento divino, mas ocorrem como efeito desse ordenamento. Então, nesse sentido, não se deve dizer que para os estoicos esse mundo é o melhor mundo possível, porque isso seria com certeza um anacronismo em relação a Leibniz, né? Essa é a tese de Leibniz, que vivemos no melhor mundo possível. Mas sim que para os estoicos, o correto é dizer que esse é o melhor mundo que foi possível, certo? Então, isso explica a existência desses males físicos, dessas coisas todas, as imperfeições do mundo, né? A própria imperfeição do mundo. É difícil pensar isso para quem vive numa cultura cristã, porque na cultura cristã Deus transcende o mundo e é perfeito e para além do movimento. Enquanto no estoicismo, Deus é o mundo e se realiza no movimento. E se realizar no movimento implica que o mundo não é perfeito, mas vai se perfazendo a cada momento, certo? Agora, dentro desse cenário, o ser humano cumpre um papel destacado, porque ele é o único bastião de liberdade, podemos chamar assim, no cosmos. Por quê? Porque, dentro do pensamento estoico, o que faz o homem pensar é uma centelha, é um fragmento da divindade. Como assim? Para os estoicos, a divindade perpassa o mundo na forma de pneuma, que é uma combinação de fogo e ar. E esse pneuma vai dando forma às coisas de acordo com graus de tonicidade. Quanto mais tensa essa tonicidade, menos densa. Então, no grau de menor tensão e maior densidade, temos a Rexis, que é a estrutura física dos corpos. O próximo grau é o grau da physis, da natureza, que é o princípio que dá vida aos vegetais e às plantas. O terceiro grau é aquele da psique, dos animais que têm impressões e agem de acordo com elas, dos animais animados, né? E o quarto e último grau é o grau do hegemonicon, dos animais humanos que têm a faculdade de diretriz que lhes permite pensar o mundo, que lhes permite ser exegetas no mundo. Nesse grau último, por ser o ser humano, ao mesmo tempo, um fragmento da divindade, ele também é copartícipe do destino. Quer dizer, embora o que ocorra exteriormente esteja determinado pelo destino, a reação do humano frente ao que ocorre exteriormente não está. Ele é coartesão do destino.
ele faz o destino junto com a divindade, porque para os estoicos, os humanos são fragmentos da divindade, certo? Então, tem um testemunho muito interessante disso, de Epiteto, que ele vai dizer lá na Diatribe 1.17 o seguinte, na minha tradução: desse modo, como era devido, os deuses puseram sob nosso encargo apenas a melhor de todas as capacidades, aquela que comanda, aquela que usa corretamente as representações. As demais não estão sob nosso encargo. Então isso é assim porque os deuses não quiseram colocar as demais também sob nosso encargo? Parece-me que, se pudessem, confiariam a nós as demais, mas absolutamente não puderam. Pois estando nós sobre a terra e tendo sido unidos a tais corpos e tais companheiros, como seria possível, em relação a esses, não sermos entravados pelas coisas externas? Quer dizer, nessas linhas, o Epiteto está dizendo que os deuses, ou Deus, né, eles se referem às vezes a deuses, se referem às vezes a Deus ou a Zeus, todos esses nomes significando sempre o Logos, né? É o fogo primordial que anima todas as coisas. Os deuses não puderam colocar sob nosso controle as coisas externas, mas colocaram sob nosso controle aquela capacidade com a qual podemos fazer uso das coisas externas, certo? E prossegue Epiteto. E o que diz Zeus? Epiteto, se fosse possível, faria o teu diminuto corpo e as tuas diminutas posses livres e desembaraçadas. Assim, não te esqueças, este corpo, a argila finamente trabalhada, não é teu. Mas já que isso não pude te dar, dei-te uma parte nossa, a capacidade para o impulso e refreamento, para o desejo e a repulsa. Em suma, aquela que faz uso das representações. Se cuidares dela e nela colocares as tuas coisas, jamais sofrerás entraves, jamais serás impedimento para ti mesmo. Não te queixarás, não censurarás ninguém, não anularás ninguém. Então, essas coisas te parecem insignificantes? De modo algum, diz Epiteto. E tu te contentas com elas? Juro pelos deuses que sim, diz Epiteto. Então, o Logos dá ao humano essa parte que pode fazer uso da melhor forma possível das coisas externas, das representações, das fantasias. E isso está sob o nosso controle, isso está sob o nosso poder. Então é por isso que no primeiro capítulo do Manual de Epiteto, Epiteto enfatiza essa diferença entre aquilo que está sob o nosso poder e aquilo que não está. E nas diatribes 2.5 e 2.6, ele vai dizer que cabe justamente usar essas coisas que não estão sob nosso poder da melhor forma possível com as coisas que estão. Isso é, usar nosso pensamento para agir de uma forma socialmente justa, de uma forma moral, de uma forma ética, certo? Isso está sob nosso poder. E nesse sentido, nós podemos construir nosso destino, porque a reação às coisas que ocorrem cabe a nós. Deus não predeterminou isso. Isso é uma parte que nos cabe. Isso é a nossa liberdade, isso é a nossa eleuteria. Então é por isso que os estoicos romanos, por exemplo, se dedicaram tanto à política, porque eles sabiam que tinha uma parte, um papel importante a cumprir na sociedade deles, que era tentar fazer com que ela progredisse de alguma maneira rumo à liberdade, né, rumo a uma maior dignidade humana. E também estoicos antigos, como Esfero, se dedicaram muito a esse cuidado com a política. E, então, se por um lado existe um destino predeterminado pelo Logos, por outro, o ser humano também é Logos, o ser humano também é divindade. Cada ser humano tem a possibilidade de agir com criatividade, com originalidade dentro do seu âmbito. E, consequentemente, ele também é copartífice, ele é coartífice do destino. Ele pode participar na construção não só do seu destino, como do destino dos demais humanos na face da Terra.